Bom dia, alunos. Vamos à nossa aula de hoje, né? Continuando a falar sobre a variação regional, né? Variação linguística, ou seja, a variedade, né, da forma do procedimento de falar, né? Então, vocês vão observar que de cada região para região, o nosso vocabulário vai mudando, né? De acordo com o desenvolvimento das pessoas da região. Então, vamos à correção da página 125, número 3. Número 3. Veja o mapa a seguir para conhecer como a guloseima bala é chamada em diferentes lugares do Brasil. Para vocês verem que vocês vão observar que em diferentes lugares do Brasil, a palavrinha bala, né, o docinho, é diferente o falar sobre ela, né? O nome dela é recebido de outras formas. Guloseima balas nas capitais brasileiras. Aí vocês estão vendo aí as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, capital estadual e capital federal. Então existem regiões que a bala é chamada de bala, outras de bombom, ou de confeito, ou de caramelo, ou de queimado. Na letra A, de acordo com o mapa linguístico, como é chamada a guloseima bala na capital do estado em que você mora? Bom, nós moramos no Rio de Janeiro e aqui é conhecido justamente como a palavra bala, tá? Então a resposta pode variar, né? Mas aqui no Rio de Janeiro é bala. Letra B. Você conhecia todos esses nomes para essa guloseima? Bom, muitos não conhecem, porque por não estar presente nas regiões diferentes, não conhecem, mas através de leitura, de textos, a gente aprende, passa a conhecer, né? Então a opinião é de vocês. Quais outras denominações você conhece para bala? No caso aí é o que nós estamos aprendendo hoje, né? Bombom, confeito, caramelo, queimado, mas vocês podem ter outro conhecimento, outro tipo de nome. Resposta pessoal. Letra C. Qual desses nomes foi encontrado em quase todas as capitais? Em quais capitais ele foi registrado como única resposta? Em quase todos os estados foi conhecido como bala, tá? Em Aracaju, em Vitória, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, certo? Letra D. Qual capital apresentou maior diversidade de denominações para essa guloseima? Em Natal, né? Quais foram as variantes registradas? Então foi em Natal. Foram registradas bala, bombom, confeito e caramelo, para outros nomes, sem ser a bala, né? Então vamos agora à correção da página 126. Vocês vão ver agora que existe a variação social, ou seja, em relação à sociedade, as pessoas, né? É onde ocorre de acordo com a idade, com a escolaridade, o sexo e a classe social dos falantes. Então, na variação social a respeito da língua, vai variar de pessoa para pessoa, ou seja, em relação à idade. Quando é criança, fala-se de um jeitinho mais simples, né? Quando a pessoa tem escolaridade, ela torna o vocabulário mais aprimorado. Em relação ao sexo também, tem maneiras de ser dito, de falado, né? E a classe social dos falantes. No número 4, leia a tirinha a seguir. Prepare-se. Amanhã vamos ao jardim zoológico. Oba! Yahoo! Vamos soltar os bichos. É só gíria, professora. Só gíria. Então, as crianças aí, como são novas, jovens, crianças, acabam utilizando da forma mais simples, criada pelo próprio povo, que é a gíria, né? Na letra A, do número 4, no segundo quadrinho da tirinha,
foi empregada a expressão soltar os bichos. Quais são as duas possibilidades de sentido dessa expressão, considerando o contexto? Então, vamos ver. Sentido 1. Soltar os bichos é liberar os bichos do zoológico. E no sentido 2 é bagunçar. Soltar os bichos é a forma normal, botar os bichos para fora, né? Do zoológico. Já no segundo sentido é bagunçar, tornou-se uma gíria, né? Na letra B, com qual sentido o menino maluquinho emprega essa expressão? Com o sentido de bagunçar, de zoar, de ficar à vontade, livre, né? Com o sentido de bagunçar. Vamos ver a letra C. Geralmente, essas expressões são empregadas no dia a dia por qual grupo social? Bom, gente, geralmente essas expressões são empregadas por crianças, por jovens, por seu falar mais simples, de registro informal. Elas são mais utilizadas pelos jovens, né? As crianças falam, mas ainda não carregam muito de gírias. Já os jovens já começam a acompanhar esse desenvolvimento. Na letra D, e você, no dia a dia, que palavras costuma empregar com o mesmo sentido das expressões da tirinha? Qual é o modo de você falar, do seu proceder, né? Você fala de uma forma rebuscada, no sentido de registro formal, seguindo as regras da língua portuguesa, ou você fala de uma forma mais simples, né? Do dia a dia, porque compartilha com amigos, com parentes, né? Então, essa é uma resposta pessoal. Por exemplo, eu como professora, eu tenho que utilizar do vocabulário, né, certinho da língua portuguesa. Mas para poder me comunicar com as pessoas, eu vou usar um registro informal. Então, a resposta aí é pessoal, tá? Cada um depois vai me falar no Google Meet. Letra E. Expressões como soltar os bichos são empregadas em situações comunicativas mais ou menos informais. Lógico, são empregadas em situações informais, porque há mais o quê? Mais liberdade, né? De jovem conversando com jovem, fica de uma forma espontânea. São empregadas em situações informais, pois caracterizam uma variedade linguística de um grupo, usada em situações mais descontraídas. Você está no meio dos amigos, você não vai falar de forma rebuscada, né, seguindo a tradição. Vamos agora à página 127, número 5. Leia o texto a seguir. No começo do ano, lá na classe, vieram avisar que no mês que vem vai ter eleições para escolher um novo grêmio. Eu curto o agito diante das eleições, apesar de não ser muito sociável. Formam-se montes de grupos, todos se registram com os nomes mais malucos possíveis e bolam campanhas doidíssimas. Agenda séria poucos têm, mas a farra é geral. Este ano fui convidada para fazer parte de um grupo. Fiquei meio com medo de me expor, mas aceitei. O pessoal que me convidou é muito cheio de imaginação e a eleição acaba sendo quase um pretexto para se encontrar. Vamos agora à letra A. É possível concluir a fase da vida a qual a narradora pertence? Sim, trata-se de uma adolescente, tá? Por quê? Porque a forma... percebe que a personagem foi convidada a participar de um dos grupos concorrentes ao Grêmio Estudantil, o que nos permite compreender que a personagem também é uma aluna, certo? Letra B. Que elementos comprovam isso? A referência ao Grêmio e a linguagem empregada, que é a mais descontraída e tem gírias. Então, é possível comprovar, porque a referência ao Grêmio
e a linguagem empregada por eles, que é mais descontraída e tem gírias. Letra C. No trecho predomina que registro? Lógico, o registro informal. Comprove com exemplos. Quando diz curto, agito, campanhas doidíssimas e farra. São palavras simples, né? Então, como você viu anteriormente, as gírias são palavras ou expressões comuns a um determinado grupo social, empregadas em contextos informais. Além disso, elas constituem uma variedade da língua usada com o objetivo de estabelecer a comunicação entre falantes de um grupo específico de pessoas. Por exemplo, surfistas, skatistas, rappers, diferenciando-os de outros. As gírias são exemplos de variação social. Então, a gíria é um registro informal, utilizado por jovens, né? Por pessoas que querem ficar à vontade em relação ao linguajar com outras, tá? Então, vamos ver aqui, na resposta. Predomina o registro informal. Como exemplos, quando a gente utiliza a linguagem, né? Agito, vamos agitar, né? Campanhas doidíssimas, curto, farra. Então, você foge um pouquinho das palavras mais rebuscadas da língua portuguesa, para ficar o quê? Mais à vontade entre os amigos. Número 6. Reúna-se com um colega e façam pesquisas de gírias empregadas pelos grupos sociais a seguir. Vamos ver os skatistas. Aqueles que andam de skate, eles criam o seu linguajar, né? Fazer naipe significa fingir-se de skatistas. Outro tipo de linguajar dos skatistas, comer, cantos da pista usados para manobras de curvas. Então, esse termo comer significa para eles cantos de pistas para manobras de curvas. Só eles entendem esse linguajar entre eles, certo? Nos rappers, vamos ver. Cruaca, treta, que significa briga, mano, brother, que é companheiro, firmeza, tipo de cumprimento. Então, entre eles são utilizados esses termos criados por esse conjunto de pessoas referentes a raps, tá? E bikes, né? Vão ser fera, ou seja, significa ciclista ativo, que participa de competições. Então, essa aí é fera. Ele participa de competições ciclistas, né? Prego significa ciclista sem preparo físico. Então, repare que cada grupo desses aí tem o seu linguajar diferente. Nos capoeiristas, né? Jogo aberto, que significa jogar desprotegido. Jogar no chão é luta rasteira. Então, vocês observaram que nesse determinado grupos sociais aí, cada um tem o seu linguajar diferente. Por exemplo, entre os médicos, quando eles forem falar de alguma doença ou tipo de vírus, eles vão utilizar os nomes que eles conhecem entre si. Igual os professores de língua portuguesa, quando se reúnem, tem termos que eles entendem e as pessoas não. Por exemplo, até no meio dos bandidos, eles criam o seu próprio falar. Para quê? Para que esse grupo de bandidos ou de traficantes entendam o seu gingado, as suas manobras em relação à língua, para ninguém identificar. Certo? E por aí vamos. Agora a página 128. Na página 128, no número 2, leia os trechos a seguir. Letra A. Pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade do Estado de Geórgia conseguiram modificar os padrões cerebrais de duas espécies diferentes de animais para fazê-las comportarem-se do mesmo modo.
O grupo utilizou duas variações dos moluscos nudibrânquios para o experimento, o Melibe leonina e o Dentronotus iris. Baseando-se em um estudo anterior, os cientistas sabiam que as duas espécies possuíam basicamente o mesmo sistema nervoso e o jeito de movimentar-se pela água, mas não o mesmo circuito neurológico para completar a tarefa. Na letra B, reparem que a letra A, o texto refere-se a um grupo, né? Depois nós vamos identificar. Na letra B, advocacia voluntária é tema da entrevista da semana. Para entender quem são e como atuam esses profissionais, entrevistamos Dr. Marcos Roberto, diretor executivo do Instituto Pro Bono, um programa de fomentação de advocacia voluntária. Meu advogado, em linhas gerais, qual é a diferença entre a atuação do advogado como voluntário e pro bono? Aí, doutor Marcos, a tradução literal da expressão latina pro bono é para o bem. O trabalho pro bono caracteriza-se como uma atividade gratuita e voluntária, o que diferencia o voluntariado da atividade pro bono. Entretanto, é que esta é exercida com caráter e competências profissionais, mantendo ainda assim o fato de ser uma atividade não remunerada. A advocacia pro bono significa, portanto, a advocacia para o bem e pode ser definida como a prestação gratuita de serviços jurídicos na promoção do acesso à justiça. Vamos agora à letra A. Vocês viram dois tipos de textos diferentes. Que diferenças há entre o texto A e o B quanto à linguagem? Eles possuem e empregam um vocabulários específicos de uma determinada área. Então, os textos empregam vocabulários específicos de uma determinada área. Cada qual na sua área vai entender esses termos. Quem não é dessa área não vai entender, né? Vai aprender através desse texto. Então, na letra B, a que público cada texto é destinado? Vamos ver. O texto A, ele é destinado a pessoas interessadas em ciência. E o B, a advogados e pessoas interessadas em assuntos relacionados ao direito. É possível concluir isso pelas expressões utilizadas. Então, observe, no meio dos cientistas, no meio dos advogados, cada um tem a sua maneira de falar dentro da sua área, entendeu? São grupos sociais diferentes, certo? Então, aí possui a sua individualidade. Então, vai ser chamado de variação social, quando se refere à sociedade em si, no seu desenvolvimento do falar. Agora, na página 129, nós vamos ver outro tipo de variação, que é a histórica, referente à história. As mudanças que uma língua sofre com o passar do tempo são chamadas de variação histórica. Exemplo disso são algumas palavras da língua que tiveram sua grafia alterada. Ou seja, com o passar do tempo, as grafias, as escritas vão modificando o modo de ser falado e de ser escrita. Exemplo disso são algumas palavras da língua que tiveram sua grafia alterada. A esse processo de evolução da língua dá-se o nome de mudança linguística. De tempo em tempo vai variando, vai mudando. Além de mudanças na grafia, que é a escrita, com o tempo muitas palavras se tornam ultrapassadas e acabam sendo substituídas por outras. Ou seja, elas passam a ficar em desuso. Desuso significa sem uso. Ninguém mais fala dessa forma, então modifica-se para outra nova linguística, né? Outra palavra criada. É o caso, por exemplo, de Janota. Janota antigamente chamava-se de rapaz. Ninguém agora usa mais. Ô Janota, vem aqui. Né? Encontrei com Janota ontem, que é o rapaz.
A essas alterações, a que algumas palavras foram submetidas ao longo do tempo, dá-se o nome de variação histórica, relacionada ao tempo passado, né? O desenvolvimento da história. Número 8. O anúncio publicitário reproduzido ao lado foi criado em 1914. Perceba como algumas palavras estão escritas de maneira diferente da que costumamos empregar. Observe atentamente e depois responda as questões. Observe o anúncio aí, tá? Vocês vão ver. Na letra A, quais palavras estão escritas de maneira diferente da que empregamos atualmente? Vocês vão ver aí, né? Cuiabá. Cuiabá, da forma como era escrita. O I, né? O Y era utilizado no lugar do I. Cuiabá. Único, sem acento. E depois passou a ser acentuado por ser uma palavra proparoxítona. Todas têm que ser acentuadas. Mato Grosso, escrito com 2 T's. Quer dizer, já foi escrito antigamente assim um dia. Mecânica era com CH e sem acento. As palavras proparoxítonas não tinham acento. E agora tem. Mecânica tem que ser acentuado, né, na antepenúltima sílaba. Produtos são produtos. Tinha o C mudo. Agrícolas sem acento. Palavra proparoxítona sem acento. Hoje em dia é acentuada. E máquinas, quer dizer, máquinas, substituídos por XCH. Hoje em dia é QU. Então, caíram em desuso. Foram antigas, ultrapassadas, novas surgiram. Certo? Então, vamos ver a letra B. Como essas palavras são grafadas hoje em dia? Então, elas se escrevem Cuiabá, no lugar do Y, o I. Único acentuado, né, por ser proparoxítona. Mecânica, por ser proparoxítona. Agrícolas e máquinas, por serem proparoxítonas, acentuadas. Né? Mato Grosso perdeu um T, né? Não, agora não se escreve mais com 2 T's. Mecânica, não é mexânica, agora é com CA, mecânica. Produtos, o C mudo sumiu, né? Agora é produtos. E máquinas, é máquinas, ok? Então, hoje nós aprendemos aqui, né? Fechamos o bimestre com essas variações, né, existentes na língua portuguesa. O modo de falar, a parte linguística, a língua como é atuada, né, dentro do Brasil. Vocês podem ver que no meio das regiões todas, muitas pessoas falam diferente, cada um respeitando a sua região, certo? Como exemplo de bala, que existem vários nomes para bala, certo? Então, a variação histórica com o tempo, as palavras vão caindo em desuso por ficarem antigas e novas sendo produzidas, certo? Como a variação também, a variação social, em que no meio da sociedade, um grupo determinado utiliza palavras do seu meio, né? De acordo com o seu estudo, com a sua área. Então, gente, eu esqueci de falar, é chamado de jargão, né, a esse grupo de pessoas com seu falar diferenciado, é jargão. Quando no meio dos jovens e de adultos, não, de jovens, né, nós utilizamos também outro tipo, que é a gíria. Então, existe também a variedade padrão, é aquela que segue a língua portuguesa de forma correta, certo? Então, gente, aqui terminamos a aula de hoje com as explicações. Preste atenção ao áudio, aliás, ao vídeo novamente, para poder entender melhor e realizem as tarefas com cuidado. Um beijo.